A paz do Senhor, Igreja. Nesta segunda-feira nós estaremos estudando a lição de número 6 do livro de Jó, que tem como título A Teologia de Elifas. Só os pecadores sofrem. E o tema da nossa sexta devocional diz assim: O Todo-Poderoso tem prazer em que você seja justo. O texto base se encontra em Jó, capítulo 22, versículos de 3 a 5, que diz assim a palavra do Senhor: Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem temor as tuas iniquidades? Amada Igreja, nós vivemos num mundo injusto, onde boa parte das pessoas só querem se dar bem, uma grande quantidade, não é verdade? Mesmo que isso prejudique o seu próximo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 11, versículo 1, diz assim: O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Deus se alegra, meus irmãos, com o honesto, com o justo, com aquele que obedece a sua palavra, mesmo quando está passando por adversidades, por momentos difíceis, como foi o caso do patriarca Jó. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus nos diz que o Senhor disse a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Muitas vezes, amados, o justo ele é provado por Deus para testar a sua fé. Porque como nós iremos mostrar que somos verdadeiramente do Senhor se nós não formos provados? Em Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que é provado, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Jó foi provado por Deus ao extremo, em todas as áreas da sua vida. Jó perdeu os bois, as jumentas, as ovelhas, os camelos, ou seja, perdeu todo o seu rebanho. Jó perdeu a sua saúde, isso tudo por permissão de Deus. Mas eu acredito que o pior de tudo ainda estava por vir. Ele perdeu nada mais, nada menos do que 10 filhos no mesmo dia. Mas o que me chama a atenção de Jó, meus amados, é que ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu o seu amor e ele não perdeu o seu temor a Deus. Mesmo ele passando por tudo isso, ele abre a sua boca e diz no capítulo 1, versículo 21, Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja, Deus tem prazer em ver que nós, os seus servos, possamos viver em santidade, em obediência e em justiça, mesmo passando por momentos tão difíceis que muitas vezes nós passamos. Momentos em que nós olhamos assim e dizemos: se não for a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, nós não iríamos suportar. Deus ele tem nos guardado de todos os males, Ele tem visto os nossos anseios e tem nos sustentado em todos os momentos de nossas vidas. Foi assim na vida de Jó. Depois de ter passado pelo pior momento da sua vida, Deus o recompensou. Recompensou ao ponto de dar tudo em dobro o que ele possuía,
o quanto ele possuía, porque Deus viu que Jó não perdeu o seu amor, o seu temor, a sua obediência, a sua fé, e assim Jó foi recompensado. Lá no capítulo 42, no versículo 2, Jó ele faz uma declaração maravilhosa para o Senhor, ao ponto de dizer assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó ali reconhece a soberania, a grandeza e o poder do Todo-Poderoso, porque Jó não tinha a ninguém para recorrer naquele momento tão difícil, a não ser o Deus de Israel. E esse mesmo Deus que está hoje na nossa vida, que nós possamos, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, recorrer tão somente a Ele, pedir a sua graça, pedir a sua misericórdia e ter a certeza de que nós seremos atendidos, porque Ele olha para mim e olha para você, e olha um justo, olha uma pessoa que pratica a justiça, pratica a obediência e pratica o amor. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos tomar como exemplo a vida deste homem, para quando chegar os momentos mais difíceis, ou seja, o dia da provação na nossa vida, que nós possamos estar de pé e dizer que Deus, Ele é suficiente na nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.